Van era um funcionário de escritório chato pra caramba, que vivia no trabalho e só ia pra casa pra dormir. Mas um dia, ele acorda como um garotinho de 2 anos e se pergunta onde diabos está. Não entende por que suas mãos são tão pequenas e logo corre pelo quarto pra ver onde se encontra. Ele vai direto pra janela e fica hipnotizado pelo castelo medieval e a cidade lá fora, quando de repente sua criada Teal chega correndo, achando que o Van ia se jogar da janela sem paraquedas. Ela o ajuda a descer e diz que é perigoso ficar na janela. Van responde que estava hipnotizado pela paisagem, não conseguiu evitar olhar. Teal não entende como Van está falando um português de alto nível aos 2 anos, quando deveria estar assistindo Skibidi Toilet e essas bobagens de internet. De repente, Van se lembra que tem memórias vagas de ter vivido ali. Ele decide fazer um rápido resumo e diz a Teal que seu nome é Van Nefertio e seu pai é o Marquês Jalpa. Ele também lembra os nomes dos 3 irmãos mais velhos, e Teal pensa que é a segunda vinda de Newton. Logo, é hora do café da manhã, e 3 criadas cercam Van para alimentá-lo porque ele é tão fofo, mas tão fofo. Van adora a atenção que recebe, pois embora tenha o corpo de um garotinho de 2 anos, na verdade é um velho tarado por dentro. De repente, o pai de Van, Jalpa, pergunta aos filhos os planos para o dia, e eles contam sobre as matérias que vão estudar. Em seguida, Jalpa volta sua atenção para Van e pergunta o que ele fará. Van responde seriamente que não sabe de nada, então vai começar do básico e aprender sobre a cultura e história do país deles. Seus irmãos ficam de queixo caído ao ouvi-lo falar assim, mas Jalpa começa a rir, dizendo que subestimou o caçula. Ele pensa que Van terá talento em magia de fogo, como ele e sua falecida esposa, e diz que tem grandes esperanças nele. Van já sabe que existem diferentes atributos mágicos neste mundo, mas os nobres preferem os 4 elementos básicos: fogo, água, vento e terra, por terem alto poder ofensivo. Todos os outros tipos de atributos mágicos são vistos como uma desgraça, e todos os irmãos de Van possuem um dos 4 elementos. Mais tarde naquele dia, Van aprende sobre o país com Teal, e fica animado ao saber quantas espécies inteligentes existem no mundo deles. Teal diz a ele que eles têm o elenco usual de elfos, anões e outros, mas as outras criadas dizem a ela que uma criança não vai entender nada disso. Van diz a Teal para não dar atenção àquelas chatas e ignorantes e começa a perguntar sobre ferramentas mágicas. Ela fala sobre cristais e pedras mágicas que podem armazenar magia e ser usadas para fabricar ferramentas mágicas. Enquanto Van aprende o básico, o velho mordomo Asparta coloca um monte de livros na frente dele, dizendo que é preciso ver o quanto ele já sabe antes de começar a educação de verdade. Van fica um pouco intimidado pelo bigode de malvado dele, e diz a Asparta que ainda não consegue ler direito, mas sabe um pouco de matemática. O mordomo começa do básico e pergunta quanto é 3 mais 5. E quando Van responde a pergunta sem contar nos dedos, o mordomo fica tão impressionado que decide ensiná-lo pessoalmente. Van logo sabe que vai ser um inferno, e ele está certo, pois Asparta o faz estudar de sol a sol. Mas graças a isso, Van aprende a ler e escrever em apenas algumas semanas. Depois ele continua estudando muito, e quando completa 4 anos, é hora de suas aulas de esgrima começarem. Sua primeira parceira de treino é Teal, que desvia como se fosse alérgica à espada de madeira de Van. Ele cai de joelhos depois de não conseguir acertá-la nenhuma vez, e Teal o provoca, dizendo que venceu. Van a persegue fazendo bico, mas então as outras criadas, com ciúmes, seguram Teal porque ela está insultando um nobre. Elas dizem a Van para puni-la por ser rude, mas ele diz que está tudo bem. No entanto, as criadas têm um pau enfiado no rabo e insistem que Van puna Teal, então ele apenas dá um peteleco na testa dela e diz a todos que a justiça foi feita. No ano seguinte, Van foca no treino de espada, e aos 5 anos já consegue vencer alunos mais velhos, porque eles são só crianças com padrões de ataque simples, e ele é um marmanjo com um cérebro desenvolvido. Os outros alunos ficam impressionados que Van é um gênio até no combate, e ficam ainda mais surpresos ao vê-lo tratá-los com gentileza, mesmo vindo de um status social inferior. Depois disso, Van faz uma pausa quando Dee, o vice-comandante dos cavaleiros, chega para checar suas mãos. Ele percebe que as mãos de Van são muito macias e sem calos, o que o faz se perguntar como ele ficou tão bom sem prática suficiente. Van diz a ele que está muito ocupado com os estudos para treinar regularmente, e Dee revela casualmente que Asparta recebeu ordens do Marquês para deixar as aulas de Van 3 vezes mais difíceis. Isso choca muito Van, mas agora ele entende por que suas aulas eram tão longas e tão puxadas. Dee pergunta se ele tem interesse em aprender esgrima, pois ele vai implorar ao Marquês para reduzir suas aulas, assim ele pode treinar para se tornar o maior espadachim do país. Van diz que quer focar tanto nas aulas quanto nas habilidades com a espada, e Dee decide treiná-lo pessoalmente para os melhores resultados. Ele garante a Van que vai pegar leve, já que ele é só uma criança, mas essa foi uma mentira maior que qualquer promessa de político. As aulas são difíceis pra caramba, mas apesar de tudo, Van está curtindo a vida depois de reencarnar.
Mas um ano se passa e agora Van, aos 6 anos, é conhecido como um gênio em todo o seu território. No entanto, ele fica esgotado porque sua vida gira em torno de livros e espadas. Então, um dia, ele diz a Teal que quer sair. Logo, ela o leva ao mercado junto com 2 cavaleiros, e Van fica emocionado ao ver diferentes tipos de lojas. Ele fica curioso sobre o grande edifício atrás dele, e Teal diz que é a Câmara de Comércio Alegre, uma enorme empresa com filiais por todo o país. Van percebe que aquilo é tipo o Walmart desse mundo, quando de repente vê um homem arrastando um garoto que parece muito sujo e espancado. O homem diz a Van para desviar o olhar, pois não é um espetáculo, e seus cavaleiros se preparam para arrancar a cabeça estúpida do homem por insultar um nobre. Van os impede e pergunta ao homem por que ele está arrastando o garoto, e ele responde arrogantemente que vai vender o filho como escravo, e ninguém vai impedi-lo. Essa é a notícia mais chocante para Van, mas Teal diz que pessoas pobres neste mundo frequentemente vendem seus filhos como escravos para conseguir um dinheiro extra. Van fica realmente chocado com isso, mas antes que possa interferir, uma mulher bronzeada chega, super animada para ver o filho mais novo do Marquês. Teal afirma orgulhosamente e mostra o brasão da família à mulher, que se apresenta como Rosalie, da Câmara de Comércio Alegre. Van imediatamente pergunta a Rosalie por quanto o garoto de cabelo azul seria vendido, e ela dá uma olhada rápida nele e pergunta ao pai se ele tem algum atributo mágico. Ele responde que tem magia para roubar coisas, e Rosalie diz que o garoto só pode ser vendido por 3 grandes moedas de prata. Isso irrita o velho bastardo, que começa a chutar o filho por ser tão inútil que seu preço de venda é menor que a assinatura mensal de um serviço de streaming qualquer. Rosalie diz a ele para ser mais gentil com o filho, mas ele decide levá-lo a outra loja para conseguir um preço melhor. De repente, Van oferece comprar o garoto por 5 grandes moedas de prata e o bastardo aceita a oferta a contragosto. Van liberta o garoto e o ajuda a se levantar. Perguntando seu nome, o garoto se apresenta como Calm, enquanto pega a mão de Van e se levanta. Van diz a ele que agora está livre para ir aonde quiser, e Teal pergunta por que ele está deixando o garoto ir embora, se acabou de comprá-lo. Van responde que só queria ajudá-lo. Ele então descobre que Calm não tem para onde ir e decide levá-lo à mansão. Os cavaleiros dizem a Van que ele não pode levar um garoto de origem desconhecida para a mansão normalmente, e que precisa aceitá-lo como escravo. Sendo um cara moderno que odeia a escravidão, Van se sente ferido por essa frase. Mas como Calm está de acordo, ele decide seguir a ideia. Rosalie o interrompe e diz que precisam finalizar o contrato de escravidão antes disso e pede aos 2 garotos que segurem suas mãos. Ela então usa um feitiço para lançar o contrato em Calm, criando uma tatuagem no dorso da mão dele para mostrar que agora ele serve a Van. Com isso, Van leva Calm para a mansão e ele logo se torna um servo talentoso e leal. Um dia, Calm vem dizer a Van que Dee está procurando por ele, e Van lhe dá um biscoito para mentir que ele não está aqui. Calm aceita o suborno e então diz que Dee já sabe que ele está aqui, mas Van diz para ele inventar uma história se precisar. Ele então percebe que Calm não está usando as luvas que comprou para ele, e Calm declara que quer mostrar sua tatuagem para o mundo, pois é a prova de que serve a Van. No entanto, quando Van diz que realmente queria que ele usasse as luvas, Calm muda de ideia na hora. Nesse momento, Dee bate na porta e Calm sai para dizer que Van não está ali. Dee diz que um servo o viu entrar, mas Calm responde que o cara deve estar chapado de cogumelos em plena luz do dia. Dee duvida, pois vê migalhas de biscoito ao redor da boca de Calm, mas ele as limpa rapidamente e diz que Dee também deve estar chapado de cogumelos para imaginar coisas. Dee fica impressionado com a ousadia do garoto escravo em respondê-lo para proteger seu mestre. Então ele decide treiná-lo no lugar de Van. Mais 2 anos se passam e Van completa 8 anos, o que significa que é hora da sua cerimônia de avaliação. Todos têm grandes esperanças nele e querem que ele se torne seu senhor, pois não é apenas um gênio, mas também trata a todos com gentileza. Seu pai também tem certeza de que Van terá a magia do elemento fogo, como ele. Mas todas as suas esperanças são substituídas por desgosto e decepção ao saber que Van tem talento em magia de produção. Djalma diz que magia de produção é considerada o pior tipo de magia para nobres, pois permite criar espadas e outras coisas usando matéria-prima e imaginação. No entanto, tudo isso pode ser feito mesmo sem magia, e ninguém precisa de um nobre que é apenas um ferreiro glorificado. Djalma diz que tanto ele quanto sua falecida esposa são fortes magos de fogo, e ele não pode aceitar que o filho deles tenha a magia mais fraca. Ele saca a espada e diz que deveria tê-la sacado naquela noite, mas ele vai corrigir seus erros agora. Van está paralisado de medo e não sabe o que fazer, mas antes que o pai possa golpeá-lo. Seu irmão mais velho, Misha, se aproxima para defendê-lo. Ele sugere que eles têm uma vila remota em seu território que ainda não está desenvolvida, e deveriam deixar Van desenvolvê-la. Djalma pede para ele elaborar, e Misha diz que a vila sem nome tem apenas 100 residentes, e eles não têm nada a seu favor. Há monstros fortes nas montanhas ao norte, e há o domínio de outro nobre bem ao lado deles. Além disso, o reino rival e Heleneta fica logo depois da vila, e eles só realizam alguns exercícios de treinamento militar lá.
Djalma também concorda com o plano porque a Vila Sem Nome é um território recém-adquirido e eles ainda não são realmente leais à família, o que torna o envio de um membro da família para lá uma ótima decisão. Ele elogia Misha por encontrar um uso para a desgraça da família e diz a Van para partir para a vila o mais rápido possível. Quando todos saem, Misha pede desculpas a Van por propor enviá-lo a um lugar tão difícil. Mas ele não queria que Van morresse pelas mãos do pai. Van o agradece por salvar sua vida e Misha promete ajudá-lo o máximo que puder para ter uma vida confortável na vila. Logo, Van começa a arrumar suas coisas, e Teal fica furiosa com o Marquês por enviá-lo para um lugar tão distante. Mas ele diz a ela que na verdade está ansioso por isso, porque terá muito tempo livre lá. Van pensa em como o pai não o deixou levar nenhum cavaleiro junto, e Misha teve que contratar aventureiros para guardá-lo. Além disso, a princípio ele só podia levar Calmo, mas graças à intervenção do irmão, agora Teal também está indo com ele. De repente, Dee chega e diz a Van que está indo junto para completar seu treinamento. Van não quer isso de jeito nenhum e diz que o pai proibiu os cavaleiros de irem com ele. Dee responde que não recebeu nenhuma notícia sobre isso, e ainda traz 2 de seus cavaleiros. Não é só isso. Asparta também aparece, dizendo a Van que se aposentou cedo da mansão e irá com ele para continuar ensinando. Assim que a carruagem começa a se mover, Van fica um pouco desapontado por não poder usar o brasão da família agora, pois o pai quer enviá-lo secretamente. No entanto, a cidade inteira está reunida para se despedir dele, porque os cavaleiros carregam enormes estandartes dizendo que Van está partindo. Van entra em pânico ao ver aquilo e pergunta o que estão fazendo, e os cavaleiros dizem que estão apenas seguindo as ordens de Dee, e não podem tirar os estandartes até que ele diga, mas ele está dormindo agora. Com isso, a cidade inteira se despede de Van, e ele promete voltar um dia. Mais tarde, Van pega um pequeno galho na mão e usa sua magia de produção para transformá-lo em uma espada, o que exigiria algum tipo de reação nuclear para mudar madeira em metal. Mas o que eu sei, né? Calm e Teal ficam impressionados com isso, e Van diz que só quer ver se há uma boa maneira de usar sua magia, que dizem ser inútil. Teal então diz a ele que estão perto da vila agora, e Van está animado para vê-la. Ele diz a Calm que se não gostar da vida na vila, pode sempre voltar para a mansão. Ele está pronto para anular o contrato de escravidão e garante a Calm que ele pode servir Misha, que o tratará bem. Calm recusa imediatamente dizendo que já jurou servir a Van e ficará com ele até o fim. Van fica um pouco pego de surpresa com isso porque parece um pedido de casamento, algo que ele nunca teve na vida passada. De repente, a carruagem chacoalha e para. E Van abre a janela para saber o que está acontecendo. Um cavaleiro diz que há problemas à frente porque a vila está sob ataque de alguns bandidos. Van imediatamente convoca uma reunião e Dee diz que os bandidos estão acostumados a lutar, então os aldeões não terão chance contra eles. São cerca de 50 deles, e embora a espessa muralha de madeira esteja impedindo os bandidos de avançar, eles estão usando flechas para atacar os aldeões além dela. Dee diz a Van que eles deveriam lutar contra os bandidos porque podem expulsá-los se todos trabalharem juntos. Mas o líder dos aventureiros, Orto, se recusa a cooperar. Ele diz que sua missão é apenas guardar Van até ele chegar à vila, e não deixará seus homens se apressarem numa batalha onde estão em desvantagem. Dee argumenta que os aldeões são os primeiros cidadãos que serão colocados sob o governo de Van, e eles deveriam lutar para defendê-los. Orto diz que esses ideais são dignos de um cavaleiro como ele, mas ele e seus homens são aventureiros, então a lógica de cavaleiro não se aplica a eles. Dee não tem contra-argumento, então pede a Orto que proteja Van enquanto ele e os cavaleiros enfrentam os bandidos. Ele sabe que pode morrer no processo e pede aos aventureiros que levem Van e corram de volta para a cidade, se necessário. No entanto, Asparta objeta a esse plano obviamente estúpido. Ele diz a todos que pode parecer um servo comum, mas na verdade é um mago elemental, e os ajudará a vencer a batalha. Todos acham difícil de acreditar, mas Asparta declara que criará uma muralha e os aventureiros devem lançar ataques à distância por trás dela. Isso distrairá os bandidos, e Dee e os cavaleiros os flanquearão ao mesmo tempo. Asparta pensa que, uma vez que os bandidos forem atacados por todos os lados, eles fugirão. Van pergunta se ele planeja ficar e lutar, e o velho mordomo afirma, dizendo que precisa continuar atacando para fazer os bandidos focarem nele. Van diz que é perigoso e ele pode morrer, mas Asparta quer sair com honra. Van diz que ele não pode morrer num lugar assim depois de servir fielmente sua família por décadas, e ele também não quer que os cavaleiros morram. Ele sabe que se perder Asparta e Dee agora, falhará em desenvolver a vila sozinho, e seu pai certamente o executará por seus fracassos. É por isso que Van pensa numa alternativa e anuncia que ele servirá de isca. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e Teal imediatamente se recusa a deixar que aconteça. Ela diz que será a isca, e Calm está pronto para tomar o lugar dela. Van responde que não quer ver ninguém próximo a ele morrer.
É por isso que ele se tornará a isca. Ele planeja cavalgar na carruagem e atacar os bandidos de frente, dando aos outros a chance de atacá-los pelos lados. Dee acha muito arriscado, mas Van lembra que treinou com ele, então não vai morrer tão fácil. E mesmo que ele morra, não pode haver um fim maior para um nobre do que morrer por seu povo. Ele saca a espada e diz a Dee para deixar seu corpo para trás caso ele pereça, porque não quer que o nome de sua família seja manchado por sua morte. As palavras de Van comovem Orto, que se lembra de como não estava feliz em aceitar o trabalho de guardar um filho nobre, pois pensava que todos eram uns babacas arrogantes. No entanto, quando Van veio cumprimentá-lo e até o elogiou por parecer maneiro e foda, sua opinião mudou um pouco. Agora que vê Van arriscando a vida por seu povo, ele decide não ser um covarde e anuncia que lutará com ele. Van diz que isso está acima do seu salário, mas Orto responde que não pode ser maneiro e foda se deixar um garoto arriscar a vida em sua presença. Seus amigos concordam com ele, e então Dee também se adianta dizendo que não pode deixar seu senhor arriscar a vida enquanto ele ainda está vivo. Asparta concorda, dizendo que terá que ensinar Van do zero se ele pensa que arriscar a vida é uma boa estratégia. Ele imediatamente elabora um novo plano e cria uma muralha de terra em segundos antes de dizer aos cavaleiros e aventureiros para flanquear os bandidos pelos dois lados. Orto e seu amigo grandalhão correm para um lado, enquanto Dee e seus homens correm para o outro. Enquanto isso, os outros aventureiros começam a disparar flechas por trás da muralha, derrubando alguns bandidos e distraindo o resto. O líder deles ordena que ataquem as pessoas atrás da muralha primeiro, mas Dee entra correndo nesse momento e derruba um monte deles de uma vez, Orto. Os aventureiros e os cavaleiros também entram em ação. E se isso não fosse o suficiente para fazer os bandidos cagarem nas calças, Dee começa a emitir uma aura ameaçadora que os faz fugir. O líder bandido percebe que não podem vencer assim, então ele avança em direção às muralhas para matar as pessoas atrás delas. Orto tenta alertar sua equipe, mas eles não conseguem reagir a tempo, e o aspirante a Ciclope se prepara para balançar seu machado pesado no nerd de cabelo verde. Van chega na hora certa e provoca o líder bandido para chamar sua atenção. Ele dá uma caneta no grandalhão e depois corta os joelhos dele por trás, fazendo-o cair no chão. Calm também entra na luta e salta em direção ao líder bandido, usando o machado dele como apoio, e desfere um golpe final devastador. Logo depois, todos os bandidos restantes são capturados. Com as forças de Van sem sofrer perdas, Orto fica feliz por terem alcançado o melhor resultado possível e diz que, assim que receberem o pagamento, o trabalho deles estará feito. Mas ele está um pouco curioso sobre Van agora. Ele vê um grande potencial nele e pergunta à sua equipe se eles querem ficar para ver o que ele pode fazer com essa vila sem nome. Metade deles diz que não há dinheiro suficiente na vila para eles, mas sua equipe principal fica porque também viram Van em ação e acreditam que ele não é um garoto comum, não. Eles querem investir nele porque têm certeza de que ele vai estourar um dia, e aí eles poderão resgatar todos os pontos de fidelidade. Enquanto isso, Tio dá uma bronca no Van por arriscar a vida e diz para ele deixar ela se jogar no perigo da próxima vez. Nisso, Dee e outros chegam e avisam Van que os aldeões se reuniram no portão. Ele decide entrar na vila com orgulho e esperança, mas ao ver o lugar, ele perde um pouco dos dois, porque eles parecem fracos e desolados, coitados. O chefe da vila dá as boas-vindas a Van e o agradece por salvar sua vida. E a primeira pergunta de Van é se a vila já foi atacada antes. O velhote confirma, dizendo que já foram atacados muitas vezes só este ano. Van pergunta o motivo, e o chefe responde que antes a vila fazia parte de outro território, e cavaleiros patrulhavam regularmente. Desde que se tornaram parte do território da família Ferdel, ninguém mais veio cuidar deles. Que descaso. Van se desculpa e diz que seu pai ainda não reconhece o valor das vilas pequenas. Isso irrita os aldeões, e o velho chefe pergunta se os nobres acham que vilas pequenas não valem a pena proteger porque não pagam muito imposto. Van diz que é inútil culpar alguém, e isso deixa os aldeões ainda mais irritados. Eles dizem que um nobre nunca entenderia o que eles passam, mas Van retruca que estão falando do futuro da vila, e a raiva dele é desnecessária aqui. Ele diz que os nobres são responsáveis pela condição da vila, mas as leis escritas pelo fundador do reino são a principal razão. Ele afirma que culpar a lei não vai mudar nada, e eles precisam fazer outra coisa para proteger a vila. A primeira forma é produzir algo tão valioso que o reino não possa ignorá-los. A segunda é ganhar dinheiro suficiente para contratar mercenários para se protegerem. E a última é trabalhar na vila e torná-la melhor. Mãos à obra. Uma aldeã meio ranzinza diz a ele que eles também pensaram nisso, mas não tem absolutamente nada. Van responde que as coisas são diferentes agora, porque eles têm um novo Lorde, e ele fará de tudo para defender a vila. Bom, os aldeões não confiam nele porque ele é só um garoto, mas quando Asparta e Bee se apresentam como ex-mordomo-chefe e o vice-comandante da Ordem dos Cavaleiros, os aldeões de repente ficam confiantes de que sua vila está em ótimas mãos. O chefe pergunta a Van se ele tem magia elemental poderosa, e ele imediatamente deixa claro que o melhor que pode fazer é magia de produção, então não devem esperar força de combate dele. Os aldeões começam a fazer bico abertamente, e o ego de Van leva um golpe.
Nisso, um aldeão pergunta o que devem fazer sobre os impostos, porque atualmente acham difícil pagar 30% da renda. Van decide cortar para 10% até a vila estabilizar, e todos os aldeões já começam a gostar dele. Que maravilha! Em seguida, Van diz que precisam trabalhar nas defesas da vila, e pergunta a Asparta se a muralha de terra que ele cria é duradoura. O mordomo responde que dura pouco tempo antes que a mana acabe, e aí vira só um monte de terra. Van decide construir uma muralha resistente depois, mas pede a Asparta para criar uma com magia enquanto isso. O velho mordomo imediatamente cria uma muralha enorme ao redor da vila, e todos ficam de queixo caído ao ver aquilo. Depois disso, Van diz que precisam de armadilhas e fossos para atrasar os bandidos, e Dee pede para deixar isso com ele. Van então se vira para os aldeões, dizendo que precisam trabalhar juntos para reconstruir a vila, porque assim, torná-la um lugar de sucesso não será um sonho distante. Depois disso, Van vai para a floresta testar sua magia de produção por completo. Ele pega um pequeno tronco de madeira e usa sua magia para sentir cada centímetro dele. Em seguida, ele divide a madeira em fios muito finos e os tece em um padrão forte, criando um cubo de orgulho sólido. Tio e Calm perguntam o que é, e Van diz que é um cubo de nanomaterial, que é super forte. Ele cria um monte deles e logo Orto e seus amigos passam por ali. Eles ficam curiosos com os cubos RGB, e Orto pergunta se pode tentar cortar um. Ele joga um bloco no ar, e então o atinge com toda a força, mas o bloco acerta uma árvore próxima, e não há um único arranhão nele. Orto fica incrédulo porque seu golpe poderia cortar pedra, mas o cubo de nanomaterial ainda está intacto. Depois disso, Van começa a experimentar mais com sua magia e continua criando armas e outras coisas até o sol começar a se pôr. Tio pergunta se ele não está cansado porque a magia de produção consome muita mana, mas Van se sente completamente bem. Ele se pergunta quanta mana tem e casualmente cria uma katana de madeira, porque quem se importa com ciência e conservação de energia e matéria quando se tem magia? Os olhos de Calm começam a brilhar ao ver um novo tipo de espada, então Van apresenteia a ele, e então Tio também começa a olhá-lo com olhos pidões. Van dá a ela um machado e Tio não fica nada feliz porque tem um design de caveira assustador que não combina com a vibe fofa dela. Mais tarde naquela noite, enquanto Tio e Calm dormem, Van se senta em frente à fogueira. Incapaz de descansar, ele se sente cansado depois de viajar e lutar, e também imundo porque não toma banho há dias. Ele pensa que seus servos agem bem, mas eles também devem estar exaustos e ele precisa de algumas instalações básicas antes de trabalhar na vila. Então, no dia seguinte, Van começa a empilhar nanocubos em um espaço aberto para criar uma casa com eles. Os aldeões se reúnem para ver o que ele está fazendo, e nem o próprio Van tem certeza se consegue criar algo tão grande. No entanto, ele se concentra nos detalhes e passos para construir uma casa. Primeiro, ele ergue pilares resistentes que suportarão o peso do teto e depois constrói paredes ao redor deles. Em seguida, ele constrói mais cômodos com portas e janelas e então adiciona o telhado para completar a construção. Com isso, sua casa fica pronta num instante e ninguém consegue acreditar que Van construiu uma mansão inteira em questão de segundos, mas ele está feliz por agora ter uma casa para morar confortavelmente. A vila inteira e os amigos de Van ficam olhando para a mansão de queixo caído, e Tio diz que a magia de produção dele é mais adequada para governar um território, comparada à magia elemental. Vanade com humildade, dizendo que a magia ofensiva ainda é melhor no geral, porque permite ao nobre proteger seu povo. Ele sente que as pessoas se sentem mais seguras sob um nobre que pode lançar bolas de fogo do que com um pedreiro glorificado. Tio e Calm discordam dele e dizem que prefeririam viver na cidade dele do que na do pai, mas Van acha que eles são apenas tendenciosos a seu favor. Mas Asparta acredita que eles estão certos. Ele diz a Van que em tempos de guerra, as pessoas podem preferir viver sob nobres com forte poder de ataque. Mas em tempos de paz, a habilidade dele é a melhor para o desenvolvimento deles. Dee, Orto e outros também compartilham o mesmo sentimento. E dizem a Van como é inacreditável que ele tenha criado uma casa mais rápido que o Usain Bolt corre 100 metros. Van diz que se trouxerem madeira, ele pode construir casas para eles também. E Dee e Orto ficam super animados para coletar madeira e ter suas casas feitas primeiro. Bom, eles não são os únicos que querem uma casa nova, e o chefe da vila pergunta timidamente a Van se, caso tragam madeira, ele pode construir casas para eles também. Os aldeões começam a contar como suas casas estão caindo aos pedaços e não valem a pena morar, e Van percebe que vai ser exaustivo demais reformar todas elas. No entanto, ele não quer decepcionar seu povo, e é verdade que as casas deles estão prestes a desmoronar a qualquer momento. Ele concorda em construir casas para eles, se trouxerem madeira para isso, e todos ficam radiantes ao ouvir isso. Logo depois, Van cria um quarteirão residencial inteiro de uma vez, e as pessoas ainda estão maravilhadas com suas habilidades. Eles dizem que uma coisa é ter uma enorme reserva de mana, mas Van também sabe planejar um layout adequado para um assentamento. Van começa a exibir seu conhecimento sobre arquitetura e design, e diz que usou o layout em grade, onde cada unidade é composta por 4 casas com ruas largas conectando-as. Por enquanto, ele fez todas as casas uniformes para evitar brigas, mas planeja reformá-las eventualmente, quando tiverem matéria-prima mais resistente para usar.
Os aldeões ficam extremamente gratos e oferecem as poucas colheitas que tem a Van como presente. Depois disso, Van cria uma casa de banho pública ao lado de sua mansão, porque quer tomar banho diariamente. Mas os aldeões também ficam curiosos sobre isso. Até a maga de cabelo verde Pluriel diz a Van para tomar banho com elas. E ele surta ao ouvir isso e as lembra que já é um homem feito. As garotas tomam banho primeiro, e Pluriel diz que Van é diferente de qualquer outro nobre que ela conheceu, e ele é realmente gentil e sábio, até que ela imediatamente começa a tagarelar sobre como seu mestre é incrível. E assim que ela termina de contar tudo à sua nova amiga, é a vez dos meninos tomarem banho. Van e Calma entram primeiro, e Van percebe que Calma está ganhando músculos depois de treinar regularmente com Dee. Falando no diabo, Dee e os cavaleiros chegam à casa de banho bem na hora. E então o idiota musculoso começa a balançar sua espada pesada no banho público. Depois do banho, Van vai descansar em seu quarto e se joga na cama, pensando que finalmente pode descansar depois de um dia exaustivo. Na manhã seguinte, ele acorda e descobre que os cavaleiros cavaram uma trincheira ao redor da vila para protegê-la de invasores. E Van diz que precisam enchê-la com água para melhores resultados. Eles também precisam de água para beber, para a agricultura e para o banho público. Então, Van decide que a próxima prioridade será garantir uma fonte estável de água. Ele imediatamente explora um corpo d'água próximo e então Asparta cria um pequeno canal naquela direção. Dee e os outros garotos começam a alargar e alongar o canal. E Van segue usando sua magia para estabilizar as paredes e o fundo do canal para torná-los à prova de vazamentos. Ele percebe que Dee está se divertindo horrores cavando o solo duro, e Asparta diz que ele é bastante ativo para um homem na casa dos 40. Calma e os cavaleiros também estão se matando de trabalhar, e Van pensa que levará pelo menos uma semana para o canal ser concluído. No entanto, ele está determinado a garantir água para a vila, porque uma vez que tenham todas as instalações básicas, os comerciantes começarão a visitá-los, e ele poderá melhorar o padrão de vida de todos. Bem, Van parece ter superestimado o entusiasmo de seus trabalhadores, e já no final do dia, eles estão na metade do caminho para a vila. Van diz que já chega e manda eles pararem, e Dee pergunta qual é o problema, porque ele pode continuar. Van diz a ele que nem todo mundo tem a energia do Big D como ele, e Calma e os outros estão tremendo que nem vara verde. Dee percebe que nem todo mundo é feito como ele, então ele concorda em fazer uma pausa no dia. Embora ainda tivesse energia suficiente para terminar o canal sozinho, o canal é concluído no dia seguinte, e todos os envolvidos se reúnem no rio para testemunhar sua inauguração. Van diz a Asparta para abrir o portão, e ele quebra uma rolha de pedra para deixar a água fluir para o túnel. Todos aplaudem ao ver a água fluindo constantemente no canal que criaram, e os aldeões ficam espantados ao ver tanta água de uma vez. Logo, a água enche as trincheiras ao redor da vila, mas Van teme que isso possa causar inundações quando as chuvas começarem. Ele decide cavar um lago atrás da vila para evitar isso, e Asparta diz que também servirá como reservatório para o tempo seco. Logo depois, Van e seus amigos constroem um lago atrás da vila, e a vila inteira se reúne lá para vê-lo. Eles não conseguem conter a felicidade ao vê-lo, e o chefe da vila agradece a Van porque agora não terão que caminhar 1 quilômetro para buscar água para suas famílias. Alguns dias depois, Van reforça a muralha da vila adicionando pedaços de pedra na lama e depois transformando-os em concreto com sua magia de produção. Todos têm certeza de que, com uma muralha tão resistente, nem importará se os bandidos os atacarem. Mas Van não está satisfeito. Ele decide tornar suas defesas ainda mais fortes, instalando balistas no topo da muralha e colocando escudos na frente delas para que possam atacar os inimigos enquanto permanecem seguros de seus ataques à distância. Van diz que são apenas coisas básicas, mas todos discordam dele, porque parecem realmente legais e impressionantes. Eles acham que ninguém ousará mexer com a vila deles agora, e Asparta diz que é errado chamar este lugar de vila, porque já está começando a parecer uma fortaleza. Dee diz que se Djalpa soubesse que Van era capaz disso, ele nunca o teria mandado embora, e até o teria feito seu sucessor imediatamente. Asparta discorda, dizendo que Djalpa dá muito mais importância às habilidades de combate, e ele nunca teria apreciado totalmente o talento de Van. Dee argumenta que Van tem força de combate mais do que suficiente, e ele é provavelmente mais forte do que qualquer um por aí. Asparta retruca que o poder de Van é ótimo para proteger pessoas, mas ele não consegue conquistar outros territórios. Dee leva isso como um insulto pessoal e diz que a guerra é mais do que apenas soldados chocando espadas uns com os outros. Vendo que os dois homens estavam ficando mais sérios do que deveriam, Van pede para eles pararem. Ele diz que discutir sobre talento e seu uso não lhes fará bem algum, e eles precisam se esforçar para viver uma vida melhor com o que têm. Dee começa a rir ao perceber seu erro, e concorda com Van, dizendo que ele se tornará um grande governante, não importa para onde seja enviado. Ele diz com confiança que um dia pode até ter um domínio que rivalize com o de seu pai, mas Van está mais interessado no café da manhã porque está com muita fome. Ele saboreia o café da manhã que Tio fez para ele, e ela fica feliz que ele goste, porque eles estão com poucos ingredientes. Van percebe que é algo preocupante, e Asparta diz a ele que melhorar a defesa da vila é uma boa ideia. Mas eles também precisam se preocupar com a renda. Eles não têm nenhuma conexão, exceto os comerciantes que vêm aqui uma vez por mês.
Van responde que ele pode cuidar dos móveis e talheres, e os aldeões produzem vegetais suficientes para se sustentar, então eles podem se virar bem. Asparta limpa um pedaço de omelete do bigode, enquanto diz a Van que eles não têm temperos aqui. E também não tem os ingredientes para as sobremesas assadas que Van tanto ama. Van fica chocado ao ouvir isso e imediatamente se vira para Teal, parecendo que ela o traiu. Ele decide montar uma indústria especial que trará todo o dinheiro que esta vila precisa. Ele pede à sua equipe algumas ideias imediatamente, e Calm sugere que eles podem vender os nanocubos porque são um material revolucionário. Van recusa essa ideia imediatamente porque só ele pode usá-los. Em seguida, Teal diz que eles podem caçar monstros para obter materiais, mas Van também derruba essa ideia porque só os aventureiros e os cavaleiros podem fazer isso. Asparta acha difícil encontrar algo especial nesta vila, então Van decide pensar muito sobre isso. Mais tarde naquele dia, ele encontra o mais cheio do grupo de Orto, que diz que seus servos parecem amá-lo muito, porque quando ele pediu para mostrarem o que suas armas podiam fazer, eles se recusaram a deixar as armas serem arruinadas usando-as. Van fica desapontado com os dois e diz que armas são feitas para serem usadas, e se as guardarem no fundo do baú, elas não os ajudarão quando a hora chegar. Van os encoraja a usar suas armas, e o aventureiro de talentos horizontais tira um escudo feito de couro de orc. Ele afirma que é realmente resistente e pode medir o poder de suas armas e os encoraja a atacá-lo. Calm relutantemente concorda e gentilmente toca o escudo com sua katana. O Sr. Tamanho Extra pede para ele colocar mais força, porque aquilo nem conta como ataque. Mas no momento seguinte, ele percebe uma parte de seu escudo caindo no chão. Ele não consegue acreditar que o escudo que acabou de fazer está destruído agora. E para piorar, Van diz a ele que a espada parece de metal, mas é feita apenas de madeira. Isso faz o cheinho chorar muito, mas Van conserta o escudo dele com sua magia instantaneamente. Nisso, Orto chega e pergunta a Van se ele quer comprar alguns minérios valiosos deles. Van fica espantado ao vê-lo carregar um carrinho cheio de minerais raros, e Orto explica que as montanhas perto da vila estão cheias de minérios e minerais, e eles nem precisam ir longe para encontrá-los. Ele tem um pouco de minério de ferro, cobre e prata, e também um pouquinho de ouro. No entanto, a descoberta mais valiosa é o minério de mitril. Van fica louco ao vê-lo. Ele se pergunta por que ninguém mais havia descoberto os recursos nas montanhas antes, e Orto diz que este lugar é simplesmente muito longe e inconveniente para alguém se dar ao trabalho de procurar. Depois disso, Van decide trabalhar no minério de ferro e o transforma em um nanocubo também. O cheinho fica animado ao vê-lo e pergunta a Van se ele pode fazer espadas com aquilo. Van ainda se sente mal pelo escudo dele, então concorda em fazer uma para ele. E o cheinho pede para ele fazer uma espada curta e uma espada longa. Van trabalha primeiro na espada curta, imaginando cuidadosamente todos os detalhes para torná-la durável, afiada e também bonita. O cheinho fica encantado ao ver a espada, e o resto dos aventureiros o cercam para dar uma olhada mais de perto, enquanto Van cria uma espada longa com o mesmo design. Isso faz os aventureiros ficarem loucos de alegria, e eles perguntam a Van se ele pode fazer espadas para eles também. Ele decide fazer uma para cada um porque eles trouxeram os minérios, e então Pluriel diz a ele que as espadas parecem que podem ser vendidas por muito dinheiro. Van pensa que se ele puder fazer espadas de mitril, elas podem vender por ainda mais quando Asparta chega à cena. Ele verifica o minério de mitril e diz que é muito raro de encontrar. Mas se o aventureiro o encontrou na floresta antes mesmo de entrar na montanha, isso só pode significar que há uma masmorra por perto. Ele diz que se uma masmorra for descoberta aqui, a vila de repente estará nos holofotes e milhares de pessoas virão aqui todos os dias para explorá-la. Embora seja um grande impulso para a economia deles, Van sabe que eles não estão em condições de sustentar tantas pessoas. Além disso, ele teme que sejam atacados pelo país rival e até pelos nobres vizinhos por causa da masmorra. Pluriel diz que se uma masmorra for encontrada, o pai de Van enviará imediatamente os cavaleiros para protegê-la. Van responde que seu pai praticamente o deserdou. Então ele será enviado para outro lugar se esta vila se tornar importante. Pluriel agora entende que Van quer desenvolver mais a vila e torná-la seu território permanente, antes de descobrir a masmorra e reportá-la. Orto diz que tentará não ir para a região onde a masmorra pode estar. Seus amigos também concordam, e Van os agradece por manterem segredo, mesmo que eles lucrassem mais sendo os primeiros a descobrir a masmorra. Logo depois, Van reforma a vila mais uma vez com materiais de melhor qualidade e Teal se preocupa que ele esteja se sobrecarregando. Nisso, um aldeão vem correndo e grita que um bando de monstros lagarto blindados está se aproximando da vila. Van imediatamente ordena que todos entrem nas muralhas e então tranca o portão. Os aldeões estão apavorados com os monstros, mas Van pede para eles lutarem ao lado dele porque juntos eles podem derrotar qualquer obstáculo em seu caminho. Os aldeões, motivados pelo discurso inspirador de Van, juram lutar até o último suspiro para proteger a aldeia. Van os instrui a irem imediatamente para a muralha e se posicionarem atrás das balistas. Calm avisa que Orto e seu grupo saíram para caçar, então precisam de alguém no comando. Van decide ir com os outros cidadãos, mas Teal o segura, com lágrimas nos olhos. Van não é um gado, mas também não quer magoá-la.
Ele pede a Dee que suba e o informe da situação em tempo real. Enquanto Van fica no chão dando ordens, Dee aceita e corre para a muralha, e a cena à sua frente o deixa completamente chocado. Ele avisa Van que uns 40 lagartos blindados, com uns 8 metros de altura, o equivalente a 3 elefantes empilhados em unidades de liberdade, estão vindo. Dee entra em pânico, pois até cavaleiros veteranos sofrem para derrubar um só, e ele só tem um punhado de lutadores treinados. Van o comanda a carregar as flechas de ferro nas balistas gigantes, e ele vai na hora. Seus cavaleiros avisam que armas normais não funcionam contra as escamas duras dos lagartos blindados, e Dee já sabe disso. Ele diz que até agora venceu todas as batalhas, mas desta vez quer seguir sua intuição e deixar Van no comando. Ele ordena que todos carreguem suas balistas e em seguida que atirem. As flechas somem assim que atingem os lagartos, e Dee leva um instante para perceber que há um buraco enorme onde elas acertaram. Os lagartos blindados atingidos caem no chão após alguns segundos de inércia empurrando seus corpos. E logo na primeira leva, os aldeões derrubam 10 deles. Dee fica impressionado com a qualidade das armas de Van e também com os aldeões que, por algum motivo, miram melhor que meus colegas de Call of Duty em partidas ranqueadas. Ele manda todos se prepararem para a segunda rodada e os cavaleiros avisam que só tem uma flecha de ferro por balista. Dee manda carregar e atirar mesmo assim, e eles conseguem derrubar mais lagartos blindados. Contudo, metade dos lagartos ainda está lá, e eles sem munição. Dee passa a mensagem a Van, que começa a pensar numa solução. De repente, ele lembra que a espada de madeira de Calm cortou o escudo super resistente do gorducho. Pensa que pode funcionar contra os lagartos blindados e manda Dee usar as flechas de madeira. Os cavaleiros acham isso uma burrice, pois madeira não vai atravessar a pele do lagarto dura como aço. Dee manda eles calarem a boca porque Van já provou que estavam errados várias vezes, e ele vai confiar no que Van diz. Ele ordena que os aldeões carreguem as flechas de madeira e atirem, e até elas conseguem perfurar os lagartos, mesmo que fiquem presas no meio. Por sorte, isso é o suficiente para atingir órgãos vitais e matá-los na hora, e agora Dee sabe que ninguém pode vencê-los. Ele manda os aldeões carregarem e atirarem de novo, porque hoje à noite eles vão se banquetear com carne de lagarto. Os aldeões seguem a ordem e fazem chover flechas nos lagartos blindados, eliminando o que restava deles. Dee orgulhosamente declara vitória a Van e aos outros aldeões, que começam a vibrar alto. Tio abraça Van apertado, e ele ainda está tentando processar que suas armas de madeira realmente funcionaram contra monstros tão poderosos. De volta ao topo da muralha, os cavaleiros comentam que ninguém se feriu e que ainda sobrou muita munição. Dee acha que a batalha acabou tão rápido que ele se sente meio decepcionado, mas isso só mostra o quão apelona é a habilidade de Van. Logo depois, os aldeões começam a processar os corpos dos lagartos sob a orientação do grupo de Orto, que voltou bem tarde. Orto os instrui a preservar os olhos, presas, pele e o núcleo mágico para a venda. Enquanto a carne deve ser guardada para comer, ele diz que normalmente processar lagartos blindados leva muito tempo, e a maior parte da carne apodrece antes que possam usá-la. Mas, graças às facas que Van fez, o trabalho é super fácil. Nisso, Van chega, inspeciona a montanha de carne e decide dar uma festa enorme para celebrar a vitória. À noite, as festividades começam e as pessoas comem carne à vontade. O grupo de Orto conversa com Van e diz que as armas que ele fez para eles funcionam muito bem. Dee ouve isso e pergunta a Van se ele fez armas para aventureiros antes dele, e o grupo de Orto começa a exibir suas espadas. Dee fica com ciúmes ao ouvir isso e pede a Van que faça uma espada para ele, e está disposto a dar um cheque em branco. Os outros cavaleiros também querem armas feitas por Van, e ele, meio sem jeito, diz que não pode aceitar dinheiro deles, mas que está um pouco culpado agora. Ele promete fazer novos equipamentos depois que os assuntos da aldeia estiverem resolvidos, e os cavaleiros ficam felizes. Depois disso, Orto diz a Van que, normalmente, um lagarto blindado é vendido por 20 moedas de ouro, mas como a maior parte da carne vai apodrecer, ele pode conseguir umas 8 moedas por lagarto. Ainda é muito dinheiro, e Van fica sobrecarregado pensando em como vai usar tudo aquilo. Esparta lhe dá uma má notícia dizendo que quando uma aldeia ganha mais de 100 moedas de ouro, precisa dar metade ao marquês como imposto. Van sente como se tivesse perdido as economias da vida e caído num golpe de cripto ao ouvir isso, e pergunta se há como cometer fraude fiscal. Esparta diz que não podem esconder a venda de tanto material, e Van perde toda a esperança. Contudo, ele está mais preocupado que o pai descubra a importância da aldeia, pois o exilará para outro lugar distante. De repente, Esparta surge com uma solução. Eles podem contornar a situação reportando a Mirsha em vez de Jalpa. Van percebe que podem dar a glória de derrotar os lagartos ao irmão mais velho, o que encobriria suas ações e os deixaria na aldeia por mais tempo. No dia seguinte, 2 mercadores chegam à aldeia e ficam de queixo caído ao ver a enorme muralha, parecendo uma fortaleza.
Eles começam a se culpar por terem lido o Google Maps errado e perdido o caminho, quando de repente Van aparece no topo do portão e os recebe em sua aldeia. Os mercadores ficam chocados, pois reconhecem Van como o filho gênio do Marquês, e se perguntam por que ele está num lugar tão remoto. Eles se apresentam como Belly e Rango da Câmara de Comércio Alegre e Van os deixa entrar. Assim que os irmãos mercadores chegam ao armazém, seus queixos caem até o chão ao verem os materiais colhidos dos lagartos blindados. Eles acham difícil acreditar que uma aldeia tão pequena caçou todos esses monstros, mas Van só quer saber se podem comprar tudo. Os mercadores dizem sim na hora e perguntam, pois precisam organizar uma equipe inteira para avaliar e transportar tudo. Van concorda e pede que levem um pouco de carne de graça, pois vai apodrecer de qualquer jeito já que ele não consegue criar uma geladeira agora. Ele então pede aos irmãos que vejam algumas armas à venda, e eles ficam impressionados com a qualidade. Eles aceitam o preço de Van na hora, sem barganhar, e ele pede que os promovam. Os irmãos hesitam em responder, e Van percebe que esses noobs se acham profissionais que podem monopolizar o comércio de suas espadas. Ele diz que mesmo que tentem manter segredo, as pessoas descobrirão a aldeia, pois podem rastrear a rota que eles fazem. Os irmãos ficam chocados ao ouvir isso, e Van lhes diz que há outra forma de lucrar insanamente. Eles ficam ansiosos para ouvir, e ele os manda montar uma loja na aldeia. Os irmãos aceitam a oferta na hora e se curvam a Van em gratidão, e ele diz que devem construir a loja imediatamente. Antes mesmo que pudessem entender, Van cria a loja que sempre sonharam em abrir e diz que espera fazer bons negócios com eles. Logo depois, Van recebe dois convidados que ele não esperava de jeito nenhum. Uma é uma garota nobre, quase da idade dele, e a outra é uma Night Mommy durona a protegendo. A Night Mommy já é julgadora e declara que vai descobrir se Van é mesmo um gênio ou só um farsante. Enquanto isso, Van recebe uma tarefa de Esparta que o manda planejar uma cidade para 10.000 pessoas, pois, no ritmo que estão desenvolvendo a aldeia, ela virará uma cidade rapidinho. Ele pergunta a Van que tipo de cidade-fortaleza ele quer, dizendo que as quadradas são as mais comuns. Mas Van, que não consegue ser básico, diz que quer uma fortaleza em forma de estrela, pois isso forçará os atacantes a perder muito tempo tentando cobrir os pontos de defesa que ele montará ao redor. Esparta gosta da ideia e começa a ajudar Van. Quando o Cavaleiro Ruivo invade a sala, dizendo que um emissário do condado de Ferdinando está ali para vê-lo, Van os deixa entrar e são a mesma garota nobre e a Cavaleira Mommy. Ele os cumprimenta, e a Mommy se apresenta como Mira, que virou viscondessa após subir de patente de cavaleira. A garota nervosa se apresenta como Art, a filha mais nova do Conde Ferdinando, e Van pede que as duas se sentem. Mira pergunta na lata por que ele acha que estão ali, e ele diz que vieram avaliá-lo e conquistá-lo caso pareça uma ameaça. Ela começa a rir, pois Van está certo, e então diz que o Conde Ferdinando acha que o Marquês Jalpa enviou seu filho gênio para governar a aldeia porque quer conquistar seu território. Contudo, Mira pensa que Van foi enviado porque não tem magia elemental. Van decide abrir o jogo e diz que ela está certa sobre a magia elemental. Mas ele não está ali para liderar guerra alguma, e foi apenas exilado pelo pai. Mira se recusa em acreditar nisso depois de ver o quanto Van desenvolveu a aldeia em pouco tempo, e ela acredita que uns 5.000 soldados foram enviados com ele para transformar a aldeia numa base. Van cai na gargalhada ao ouvir isso, e então se desculpa antes de dizer a Mira que foi expulso da família só com a bagagem e um pente, e ninguém sequer foi se despedir. Mira pergunta se está alucinando um mordomo e o vice-comandante dos cavaleiros então, e Dee diz que veio completar o treinamento de Van por conta própria, e ignorou as mensagens do comandante para voltar à cidade. Esparta também diz que se aposentou e agora ensina Van por hobby. E Tio diz que quer servir Van para sempre, porque ele trata todos com gentileza, não importa a classe social. Isso ainda não explica o rápido desenvolvimento, e Van decide dar uma demonstração aos convidados porque será mais rápido. Ele os leva para fora da aldeia e pede a Esparta que crie uma muralha de terra para que ele possa transformá-la numa muralha de fortaleza. Mira fica impressionada com a magia do velho mordomo, mas diz que a muralha desmoronará assim que perder mana. Van usa sua magia na hora para transformar a muralha de lama em concreto sólido, e em seguida usa alguns nanocubos de madeira para criar um portão. Mira e Art ficam de queixo caído ao ver isso e perguntam a Van sobre seu atributo mágico. Ele responde que pode usar magia de produção, que é considerada o pior tipo de magia, e é por isso que foi exilado ali. Ouvir isso lembra Art de sua própria vida infeliz, e então Mira decide ir para sua segunda pauta. Ela diz a Van que foi enviada para oferecer a mão de Art em casamento a ele, e ele entende que o conde quer dar-lhe a filha para que ele não tente conquistar seu território. Ele diz a Mira que um casamento é desnecessário, pois não quer conflito com ninguém,
e está apenas desenvolvendo a aldeia porque quer viver uma vida pacífica ali. Mira diz que, inicialmente, queria evitar que Art ficasse noiva do senhor de uma pequena aldeia sem nome, pois ela não encontraria felicidade num lugar tão precário. Mas depois de ver o potencial e o caráter de Van, ela apoia o casamento. Ela começa a elogiar sua inteligência, carisma e a força de vontade para transformar dificuldades em desafios, e diz que se fosse legal, ela mesma o pediria em casamento. Van fica animado com a ideia de ter uma mommy waifu, mas infelizmente só pode ter Art agora. Mira se vira para Art perguntando se ela quer se casar com Van, porque sinceramente ela não consegue encontrar um homem melhor. Art fica tímida e diz que Van é um bom rapaz, mas ainda não pensou em casamento. Van também diz para ela não ter pressa, pois é a decisão mais importante da vida dela, e Mira diz que vão passar a noite na aldeia para que possam pensar. Van fica chocado ao saber que vão ficar, mas quando Mira pergunta se ele tem um quarto de hóspedes na mansão, ele decide construir uma pousada para elas. Depois eles jantam, e Van decide saber mais sobre a garota que pode se tornar sua futura waifu. Ela diz que gosta de coisas fofas, como flores e bonecas, e Van pergunta se pode ver as bonecas dela. Art fica feliz que alguém se interesse por ela, e concorda alegremente em mostrar a Van as bonecas e sua carruagem. Mais tarde, Van acompanha as duas damas até a pousada, e Mira deixa as duas a sós, para que Art possa dizer a Van que ele é um bom rapaz antes de correr para o quarto. Van então volta para sua mansão, onde Esparta lhe diz que, já que o conde enviou a filha para casar com o senhor de uma aldeia sem nome, ela provavelmente também não é uma maga elemental. Van percebe que Art também foi exilada de casa e decide deixá-la ficar na aldeia se ela quiser, mesmo que não fiquem noivos. Na manhã seguinte, Teal e Calm acordam Van às pressas, e ele pergunta o motivo de interromperem seu sonho quando estava prestes a beijar Sydney Sweeney. Teal diz que ele tem coisas mais importantes na vida real e Dee e Esparta já chegaram ao local. Van pede que pelo menos o informem direito do que está acontecendo, e Teal diz que ele saberá tudo depois que chegar ao Lago Van, o mesmo lago que ele criou há alguns dias. Van fica chocado ao saber que os aldeões nomearam o lago em sua homenagem, e anota na hora para impedi-los de nomear a aldeia também. Ele logo chega ao lago e encontra a postura aldeia inteira lá, e Dee o leva direto à causa da comoção, uma sereia escondida no lago. Esparta diz a Van que sereias geralmente vivem em rios lindos, em florestas profundas, onde humanos não podem chegar para poluí-los. Contudo, algumas sereias apareceram no lago que Van fez, e ninguém entende como uma espécie tão rara veio parar aqui. Van decide falar com a sereia para saber por que ela está ali, mas ela não responde às perguntas. Ele se pergunta se ela é surda ou se não entende a língua humana, e então surge com outro método que certamente funcionará. Ele ordena que Teal e Calm tragam carne e, como Van pensou, todo mundo entende a linguagem da comida. A sereia nada em sua direção ao ver a carne assada e pergunta se pode mesmo comer. Van diz que é tudo dela e assim que a sereia come, percebe que é carne de lagarto blindado. Ela pergunta quem derrotou os lagartos blindados e antes que Van possa ser humilde e dar crédito ao trabalho em equipe da aldeia, todos declaram unanimemente que foi Van quem os derrotou. A sereia fica satisfeita ao saber disso e imediatamente vai para debaixo d'água e some. Van se pergunta se ela voltará logo, mas Esparta não vê isso acontecendo, pois sereias são mais tímidas que o pé grande. Surpreendentemente, no dia seguinte, o clã inteiro de sereias aparece na porta de Van, e ele fica pasmo ao vê-las. Ele tem certeza de que estão ali porque ele derrotou os lagartos blindados e se pergunta se as sereias adoram aqueles monstros grandes e escamosos. Esparta chama a ideia dele de idiota e diz que deveriam perguntar às sereias diretamente. De repente, o líder das sereias, grande e assustador, se aproxima, agradecendo a Van por ter tratado bem sua filha no dia anterior. Van diz que de nada, e então o Rei Sereia pergunta se ele realmente derrotou os lagartos blindados. Van afirma, mas acrescenta que foi um esforço de equipe. Mas ninguém se importa em ouvir essa parte, e eles começam a fofocar e murmurar que um garoto derrotou monstros tão poderosos. O Rei Sereia de repente chama Van de herói e declara que ele tem permissão para casar com sua filha Lota. Van fica surpreso ao ouvir isso, e o Rei Sereia pergunta se ele não gosta de lolis. Ele garante que quando Lota crescer, será a mommy mais mommy de todas. Mas Van só consegue pensar no presente e diz ao Rei Sereia que a filha dele é apenas uma criança agora. Ele diz que Lota não parece entender o conceito de casamento, ao contrário da outra garota que tenta prendê-lo para sempre, e pergunta ao rei se há algum motivo para ele estar oferecendo a mão dela. O Rei Sereia responde solenemente que eles geralmente não gostam de conviver com humanos, mas, recentemente, lagartos blindados se infiltraram em seu território e mataram muitos deles. Então, ele está disposto a casar sua filha com qualquer herói que possa derrotá-los. Van entende a lógica dele agora e diz que não precisa casar a filha com ele para garantir a segurança de seu povo. Ele diz ao Rei Sereia para deixar Lota casar com quem quiser quando crescer, porque ele vai ajudá-los apenas pelo amor ao jogo.
O Rei Sereia pergunta se seu povo pode ficar no lago. Se Van não se importa, e ele está pronto para deixá-lo se juntar à sua aldeia. Ele constrói imediatamente 2 casas flutuantes no meio do lago, e as sereias se sentem em casa na hora. Nisso, Esparta lembra Van que precisam lidar com o esgoto, e o Rei Sereia fica curioso sobre a arquitetura da aldeia e como usam um sistema de descarga gigante para enviar seus dejetos para longe dos esgotos. O Rei Sereia oferece ajuda, já que seu povo é habilidoso em dobrar a água e tal. E graças a eles, o trabalho de Van fica super fácil. O Rei Sereia pede que ele deixe a descarga do esgoto para os habitantes da água, pois é o mínimo que podem fazer em troca de um espaço seguro. Nisso, Art e a Momo Mira chegam e ficam chocadas ao ver sereias. O Rei Sereia de repente chama Van de genro e o agradece por ajudá-los, o que choca as 2 garotas humanas. Mira pergunta a Van se ele casou com uma sereia, sendo que Art era a primeira da fila, e antes que ele possa desfazer a confusão, Lota declara orgulhosamente que é esposa de Van. Isso piora as coisas entre Van e Art, então ele a chama para um passeio de barco no dia seguinte para esclarecer o mal-entendido. Art diz que já ouviu os detalhes de Mira antes, então não há mais confusão. Van fica feliz em ouvir isso, e então Art começa a elogiá-lo por construir um lago e desenvolver tanto sua aldeia. Nisso, Lota chega para cumprimentá-lo, e fica com ciúmes ao vê-lo com outra garota, já que ele já é seu marido em sua mente. De repente, mais crianças sereias também chegam, balançando o barco e fazendo Art cair acidentalmente em cima dele. As crianças olham a cena com curiosidade, enquanto Art fica nervosa, mas Lota fica ainda mais ciumenta. Ela pergunta de novo a Van o que aquela garota estranha está fazendo com o marido dela, e ele a lembra que recusou a oferta do pai dela, então eles nem estão noivos ainda. Lota faz bico e mergulha ao ouvir isso, e as outras crianças sereias começam a gritar com Van por mexer com a princesa delas. Elas balançam o barco com muita força, e a Art se agarra firme ao Van, que tenta subornar as crianças com carne, mas elas não cedem de jeito nenhum. Mais tarde, o próprio Rei Sereia vem confrontar o Van, que fica apavorado com a expressão séria dele. O Rei Sereia diz que ouviu da Lada que o Van estava flertando com outra mulher, sendo que ele já é casado. Que situação! A Art se assusta ao ouvir isso, mas o Van deixa claro que nunca disse sim para casar com a Lota. No entanto, o Rei Sereia não está para papo de lógica e declara que haverá uma competição entre o povo do mar e o povo do Van. Se o povo do mar vencer, o Van vai reconhecer oficialmente o casamento com a Lota. O Van está prestes a recusar quando o Di, do nada, aceita o desafio em nome dele. Ele promete ao Van que, como vice-comandante da Ordem dos Cavaleiros, a vitória será garantida. Até Asparta concorda com o Di pela primeira vez, dizendo que quanto antes resolverem isso, mais tempo o Van terá para os estudos. A Mira também está por perto e concorda com a ideia. O Van diz que se perder vai ter que casar na hora, mas o tio e o Calm garantem que ele não tem a menor chance de perder. Ele não sabe como impedir o Di de ficar mandando nele o tempo todo, e no fim, aceita a competição. O Rei Sereia diz que podem fazer uma competição de 3 eventos para ser justo, e dá ao Van a chance de escolher o primeiro. Bom, em vez de escolher algo onde teria uma vantagem clara, o Van decide fazer um jogo de polo aquático, que será igualmente difícil para os dois lados, já que ninguém faz a menor ideia de como se joga isso. O Van primeiro cria uma piscina no meio do lago e então começa a explicar as regras para todo mundo. O Esparta fica surpreso porque nunca ouviu falar de um jogo assim, e o tio diz que o Van é realmente incrível porque sabe coisas que nem o velho mordomo sabe. Enfim, a Mira diz ao Van que os maiôs que ele fez são ótimos para atrair uns tarados para este anime, enquanto o Di está ocupado se exibindo como um maromba de academia. O Van pergunta a Mira se ela também vai participar do jogo, e ela afirma dizendo que precisa que ele se case com a Art, em vez da Princesa Sereia, e que fará o que for preciso para protegê-lo. Logo, o jogo começa com a Mira e o tio representando a vila do Van, enquanto a Lada e o pai dela jogam pelas sereias. Assim que o jogo começa, o Rei Sereia marca um ace, e logo as duas sereias começam a dominar os humanos, o que não deveria ser surpresa para ninguém com mais de 3 neurônios. O tio começa a perder a esperança ao ver a enorme diferença de pontos no intervalo, mas a Mira fica furiosa ao ouvir isso e pergunta se a lealdade dela ao Van vai se perder diante de um desafio tão pequeno. As palavras dela animam o tio, e juntos, eles começam a recuperar pontos das sereias no segundo tempo. Depois de um segundo tempo acirrado, os dois times estão no ponto do jogo, e tudo depende do próximo ponto. A Mira pula para bloquear o ataque do Rei Sereia, mas ele passa por ela, e o tio também não consegue defender. Com isso, as sereias vencem a primeira rodada e o tio fica desanimado, mas a Mira age como meu primo quando ele maratona Haikyuu pela 8ª vez. O Van não fica feliz em vê-la tão esperançosa, mesmo tendo perdido o primeiro jogo. E então o Rei Sereia se aproxima dele com a ideia do segundo jogo. Ele simplifica e diz que farão uma corrida de revezamento de natação. E o Van percebe que está ferrado porque vai ser impossível vencer sereias na água. No entanto, o Di diz que será super fácil, quase nenhum inconveniente com ele lá. E o Calm também se voluntaria para entrar no time.
Logo, a competição começa com a Lada e o Calm partindo, e como todos esperavam, a Lada imediatamente assume uma liderança confortável. O Calm se esforça pra caramba para alcançá-la, mas a Lada está simplesmente relaxando, e ela mergulha para nadar ainda mais rápido e tocar sua colega de equipe. O Calm de alguma forma a segue, e assim que ele toca o Dee, o jogo de verdade começa. O Dee começa a fazer o nado borboleta, que é a forma mais difícil de nadar, e o Van se pergunta por que diabos ele escolheu isso em vez do crawl. Os outros cavaleiros dizem a ele que o nado borboleta permite ao Dee usar seus músculos ao máximo, e ele avança como uma lancha, ultrapassando a sereia e vencendo a competição. O Rei Sereia não consegue acreditar que perderam na natação, mas o Dee está orgulhoso de sua conquista. Ele sai feliz do lago, sem saber que nadou tão rápido que a pressão da água rasgou sua roupa de banho. Depois disso, o Rei Sereia se aproxima do Van, ainda sem conseguir digerir a derrota, mas pronto para resolver a questão de uma vez por todas. Ele pede ao Van para escolher o terceiro e último jogo, e ele surge com uma ideia que deve ser igualmente justa para ambos os lados. Ele cria uma máquina de raspar gelo, e então pede a Pluriel para criar um pouco de gelo que ele raspa e coloca xaropes saborizados. Todo mundo fica confuso sobre o que eles têm que fazer, e o Van diz que a competição final é um concurso de comer raspadinha, e ele mesmo vai participar. Ele pede um parceiro, e a Arte levanta a mão, chocando a todos. Logo, todos estão reunidos na casa da sereia Pulso, e os 4 participantes têm uma tigela enorme de raspadinha nas mãos. O Van se pergunta se é grande demais, enquanto a Mira diz à Arte que ainda não é tarde para trocar de lugar, porém, ela se recusa a parar de lutar pelo seu futuro marido. E assim que o Asparta dá o sinal, todos começam a devorar a raspadinha. Nenhum deles consegue escapar do congelamento cerebral que vem com a raspadinha, mas o Rei Sereia está determinado a fazer a Lota casar com Van a todo custo. Ele ignora a dor de cabeça e começa a comer a raspadinha, e a Lota segue o exemplo dele. O Van pensa que eles vão perder agora, mas a Arte supera a dor de cabeça de sorvete e começa a comer a raspadinha uma colher de cada vez. Isso dá coragem ao Van para continuar lutando e ele se junta novamente à maratona de comida. Depois de alguns minutos da competição de comer gelo mais intensa de todos os tempos, o Van e a Arte terminam suas tigelas, vencendo a competição. O Rei Sereia aceita a derrota com elegância e o Van fica feliz por não ser mais pressionado a casar com a Lota. No entanto, o Rei Sereia ainda o chama de genro e diz que ele provou ser ainda mais digno de sua filha. Ele vai para casa com isso, e o Van, perplexo, se pergunta qual foi o sentido de toda essa competição, afinal. Nesse exato momento, a barriga dele começa a doer por ter comido gelo demais, e todo mundo se reúne para ver como ele está. Enquanto isso, a Mira diz à Arte que ela fez um bom trabalho, mas só pode continuar observando o Van, que está cercado por seus amigos leais. Ela se pergunta como pode desfrutar do mesmo tipo de atenção que ele, porque sempre foi negligenciada desde o nascimento. Quando era pequena, o pai estava sempre ocupado com o trabalho e mal tinha tempo para ela. A mãe também não estava interessada em criar um filho, então a entregou a uma babá e foi mochilar pela Europa. Ninguém lhe dava atenção enquanto ela crescia porque era tímida e quase burra. A única coisa boa nela era sua magia de marionetes, com a qual ela conseguia controlar bonecos perfeitamente. A Arte pensou que poderia impressionar a mãe com isso, mas estava terrivelmente enganada. A mãe dela a esbofeteou e a abandonou porque a magia de marionetes não era considerada inútil, mas sim maligna nas mãos de nobres. Todo mundo a ignorou depois disso, e quando ela fez 10 anos, o pai a enviou para casar com o senhor de uma vila sem nome. Ela estava preocupada, mas o Van se mostrou um homem muito gentil, e apesar de ter um tipo de magia inútil, ele ainda era confiante e todo mundo o amava. Vendo-o agora, a Arte decide praticar ainda mais sua magia de marionetes para que um dia todos a amem por isso. No dia seguinte, o Van reúne os aldeões para um trabalho de construção e os anima com a promessa de um churrasco à noite. Nesse momento, a Arte chega para cumprimentá-lo e pergunta se pode vê-lo trabalhar, porque ela quer ser mais como ele. Logo depois disso, o Van termina de construir a muralha da fortaleza em forma de estrela que ele sonhava para sua futura cidade, e a Arte fica pasma ao ver aquilo. Ela pergunta como ele pôde construir algo tão robusto e enorme em apenas 2 semanas, e o Van apenas dá crédito a todos que trabalharam junto com ele. A Mira fica impressionada com o que ele pode fazer, mas o Van fica igualmente impressionado com o enredo que dobra a gravidade dela. A Mira percebe o pequeno pervertido a observando, então o Van começa a explicar que à medida que mais pessoas se mudarem para o território dele, eles construirão mais casas e lojas para acomodá-las. A Mira responde que tem inveja dele porque sempre sonhou em ter sua própria terra para governar. Ela declara que vai apenas ganhar muita glória em sua próxima batalha, e isso será o suficiente para conquistar uma terra só para ela. Com isso, ela pergunta ao Van sobre a balista gigante montada no topo da muralha da fortaleza, e ele diz a ela que é a versão aprimorada da balista simples que ele criou no passado. Ele começa a tagarelar sobre como o novo modelo pode disparar 2 flechas uma após a outra e é muito mais forte, mas a Mira está curiosa para ver a arma em ação em vez de ficar só ouvindo. O Van imediatamente diz ao Calm para disparar um tiro de teste e ele obedece na hora.
Assim que ele solta a primeira flecha, ela vai a 1 milha de distância e causa uma nuvem gigante de poeira depois de demolir seu ponto de impacto, e enquanto todo mundo está em choque e em silêncio, o Van fica satisfeito com o resultado. Ele diz a Mira que com 100 dessas balistas, ele pode defender adequadamente seu território, e ela imediatamente pede para ele vender uma para ela. Ela está disposta a pagar qualquer preço que ele pedir, mas o Van apenas sorri e diz a ela que esses brinquedinhos não estão à venda. A Mira decide pagar com outros métodos e diz ao Van que fará qualquer favor que ele pedir em troca de uma balista. E isso é o suficiente para convencer o pequeno pervertido a mudar de ideia. Ele diz a Mira que vai cobrar o favor depois, e pergunta a ela como ela vai levá-la. Ela responde que vai providenciar uma carruagem para carregar a arma grande, e quanto às flechas usadas nela, ela pode fabricá-las em seu próprio lugar. De repente, o Calm diz a ela que ela deveria levar pelo menos algumas flechas feitas pela Mira, mas ela pergunta por quê. O Calm imediatamente tira a espada que o Van fez para ela, e a Mira pergunta por que ela está torta assim. De qualquer forma, ela não vê nada de especial na espada, e o Calm pergunta a ela se ela tem uma arma que não se importa em quebrar. A Mira tira sua espada reserva e diz ao Calm que a usa há muito tempo por causa da durabilidade dela, e ela tem certeza de que ele não consegue nem lascá-la. No entanto, ela não se importa se quebrar, e com a permissão dela, o Calm balança a espada dele contra a dela. A Mira mal sente o impacto e se pergunta se o Calm apenas roçou a espada dela, mas no momento seguinte, o topo da espada dela desliza limpo. Ela não consegue acreditar nisso e pergunta de que material a espada especial é feita, ao que o Calm responde que é feita de ferro comum, mas como o Van a fez, ela é assim tão poderosa. O Van diz a ela que as flechas para as balistas são feitas usando o mesmo método, e elas facilmente perfuraram lagartos blindados. A Mira mal consegue acreditar nisso, mas ela imediatamente pede ao Van para lhe dar algumas flechas também. Ele fica feliz em adicioná-las como bônus ao acordo deles, e a Mira agradece ao Calm por contar esse segredo valioso, o que ele fez só para conquistar a mamãe da noite. De repente, o Van ouve alguém gritando à distância e descobre que é o Orto e seu grupo, que estão correndo freneticamente em direção à fortaleza. Eles dizem a todos para correrem por suas vidas porque algo desastroso está perseguindo eles. Em segundos, um dragão enorme sai da floresta e todo mundo entra em pânico ao ver isso. O Orto diz ao Van para levar todos de volta à vila enquanto eles distraem o dragão, mas ele não sabe se esse é um bom plano. Ele quer ajudar os aventureiros, mas não sabe se eles podem enfrentar o dragão em uma batalha com os aldeões morrendo de medo. Por sorte, a Mira se apresenta e diz a ele que eles deveriam lutar porque os aventureiros não durarão muito e então o dragão os atacará. O Van aceita o conselho dela e diz ao Orto e sua turma para virem em direção à vila para que possam atirar no dragão com suas balistas. Enquanto isso, a Mira assume o controle da situação e diz aos aldeões para se esconderem atrás das balistas, enquanto pede a alguém para levar a Art de volta à vila. Antes disso, o Van vai até a Art e se desculpa por expô-la a essa situação perigosa, porque eles estão lutando contra um dragão de nível médio, que é bem poderoso. Ele a assegura que, com a Mira liderando e suas armas poderosas, eles não perderão para o lagarto alado, e a Art lhe deseja o melhor. O Van ordena ao tio que leve a Art de volta à vila e diz a ela para convocar o Dee e seus homens no caminho de volta. Ao mesmo tempo, o grupo do Orto está correndo em direção ao portão da fortaleza, e o Van diz a todos para mirarem nas asas do dragão primeiro para que possam derrotá-lo enquanto ele está no chão. De repente, um dos amigos do Orto tropeça e cai com o dragão logo atrás dele. O Fat tenta distrair o dragão para si batendo o escudo, e quando isso não funciona, ele joga a adaga no dragão, fazendo-o mudar o foco para ele. O Fat corre o mais rápido que pode para escapar do dragão, enquanto o grupo dele vai direto para o portão em vez de ajudá-lo. Ele entra em pânico ao ver que todo mundo o está abandonando, mas o Orto diz a ele que ele é o membro mais rápido do grupo, então ele consegue voltar vivo. O Van se adianta para ajudar o Fat antes que ele vire um lanche para o dragão e diz aos aldeões para atirar. O dragão desvia facilmente das flechas que os aldeões atiram, e o Van percebe que eles estão em desvantagem. De repente, a Mira diz a todos para deixarem a imobilização do dragão com ela. Enquanto ela está na muralha da fortaleza, pronta para atacar, o Van percebe que ela é uma maga elemental de alto nível, o que explica por que ela ascendeu ao título de nobre tão jovem. Ele mal pode esperar para ver que tipo de magia ela pode usar, e a Mira cria uma bola densa de fogo que ela atira no dragão. O dragão não é rápido o suficiente para desviar, e o impacto do ataque da Mira o faz cair no chão. Todo mundo fica espantado ao testemunhar o poder de fogo da Mira, mas o dragão ainda não está morto. Enquanto ele se levanta, mais irritado do que antes, o Van percebe que um dragão é muito mais forte que lagartos blindados, e eles não podem vencê-lo nesse ritmo. Ele ordena a todos que atirem no dragão assim que ele estiver no ar, mas a maioria das flechas erra o alvo. Por sorte, eles conseguem danificar suas asas, tornando-o incapaz de voar, e o Van pensa que a batalha será muito mais fácil agora. No entanto, o dragão é tão rápido e ágil em terra quanto no ar, e ele avança contra a fortaleza, desviando da segunda rodada de ataques das balistas. Enquanto isso, os aventureiros chegam ao portão e assim que entram, o Van decide fechar o portão.
De repente, o dragão começa a se aproximar dele e a Mira imediatamente o ataca com sua lança de fogo. O dragão desvia, mas a Mira curva o ataque dela e o faz atingir o monstro por trás. Isso derruba o dragão no chão novamente e cria uma enorme explosão, mas não é o suficiente para derrotá-lo. A Mira pula e diz a ele que eles precisam entrar e se preparar para uma batalha mais intensa lá dentro. O Van segue as ordens dela e diz aos aldeões para voltarem também. Enquanto isso, o fogo queima as asas feridas do dragão, e em sua fúria ele pula no topo da muralha da fortaleza e esmaga uma balista. O Van se pergunta como ele ainda tem tanta energia quando de repente o Asparta começa a andar em direção ao dragão. O Van diz a ele para voltar, mas o velho mordomo pede permissão para atrasar o dragão um pouco antes de retornar. O Asparta cria uma onda gigante de rocha sobre a cabeça do dragão e então o faz cair. O dragão sofre uma concussão antes de ser enterrado sob as rochas, e o Asparta volta casualmente, dizendo ao Van que isso lhes dará tempo suficiente. O Van diz ao velho fazendeiro de Aura para correr em vez de andar, mas o Asparta responde que é velho, então não consegue correr. O Callum decide ficar com ele e pede ao Van para voltar primeiro. Enquanto o Van vai em direção ao portão da vila, ele percebe que eles precisam fazer algo antes que o dragão recupere a consciência e ataque a vila. Ele nota a Mira em cima da muralha da vila e decide pedir a ajuda dela. Ele diz a ela que vai cobrar o favor que ela lhe deve agora, e a Mira fica feliz em ouvir isso. O Van diz a ela para prender o dragão no chão assim que ele chegar à vila, e então todo mundo pode atacá-lo com as balistas do modelo antigo. A Mira concorda com o plano dele, e nesse momento o dragão se levanta. O Van pensa que eles precisam de mais tempo para carregar as balistas corretamente, e bem nessa hora o Dee chega correndo com seus homens. Ele avança direto no dragão, dizendo ao Van para não se preocupar com eles, porque eles têm equipamentos feitos por ele. O Dee ataca o dragão diretamente com sua espada, mas ele bloqueia o ataque e balança a cauda para derrubá-lo. Os outros cavaleiros conseguem bloquear de alguma forma, mas todos os três são derrubados. O dragão está enfurecido com eles agora, mas o Asparta usa outra gigantesca parede de terra para enterrá-lo. O Dee ordena a seus homens que recuem, e o dragão rapidamente se levanta de trás dos escombros. O Van pensa que é hora de terminar a batalha agora, e ele diz a Mira para atacar. Ela imediatamente cria a bola de fogo mais poderosa que consegue, e atinge o dragão com ela, criando uma explosão gigantesca. O Dee e seus homens mal evitam ser cozinhados por fogo amigo, e ao ouvir as ordens, os aldeões atiram nele. A chuva de flechas poderosas derruba o dragão finalmente, mas o Dee vai lá para verificar, por via das dúvidas. O dragão ainda está vivo, e com as últimas forças restantes em seu corpo, ele avança para mordê-lo. O Dee desvia desse ataque movendo-se para o lado, e então, com sua espada grande, ele corta a cabeça do dragão de forma limpa. O Van anuncia que eles venceram, e a vila inteira começa a aplaudi-lo. Nesse momento, a Art e o tio vêm vê-lo, e a Mira também chega lá. Ela parabeniza o Van por ter matado um dragão, e ele responde que foi uma luta bem apertada. Ela diz a ele que esta é uma grande conquista, apesar de tudo, porque vilas comuns seriam varridas da face da terra se um dragão as atacasse. Ela diz que esta vila tem heróis como o Asparta e o Dee, mas, mais importante, tem armas poderosas o suficiente para perfurar as escamas de um dragão. O Van ainda não está satisfeito com isso, e ele decide aprimorar as balistas para que elas possam disparar 10 rodadas consecutivas. Enfim, a Mera diz ao Van que eles precisam fazer uma cerimônia de caça ao dragão agora, porque derrotar um dragão não é pouca coisa. Na verdade, Matador de Dragões é o título mais honroso que um guerreiro pode obter. E nesta batalha, o Dee ganhou esse título ao finalizar o dragão. Logo, o Van inicia a cerimônia para homenagear as pessoas que mais contribuíram para a luta. E ele deixa a Mira cuidar disso porque ela entende melhor. A Mira diz aos aldeões que a maioria das vilas e até cidades teriam sido completamente destruídas se um dragão as atacasse. Mas esta vila conseguiu derrotá-lo sem nenhuma baixa. Ela diz que os contribuintes mais valiosos para esta luta são o Dee, o cavaleiro heróico que decapitou um dragão em um golpe, o Sparta, o mago gênio que prendeu o dragão sem esforço, e o Van, que fez as armas que derrubaram o dragão. Enquanto a Mira vê o Van tímido e feliz com os elogios que está recebendo, ela se lembra de como conheceu pessoas de todas as áreas da vida, mas nunca viu ninguém como ele. A Mira nasceu em uma família de cavaleiros na capital real, mas assim que sua aptidão para a magia de fogo foi descoberta, sua família essencialmente a vendeu para a família nobre que pagou mais dinheiro. Ela treinou rigorosamente e se tornou uma comandante de cavaleiros aos 16 anos, após o que conquistou glória em várias batalhas, ganhando o título de viscondessa. Então, um dia, o conde Ferdinando a convocou para escoltar Art, que se casaria com um nobre numa vila bem distante. Mira achou um exagero, pois essa reunião podia ser um e-mail. No entanto, o conde, igualzinho ao meu chefe, insistiu que Mira visitasse Van e sua vila pessoalmente. Mira disse à nervosa Art que, se o rapaz fosse um 0 à esquerda, ela o rejeitaria por ela, mas a garota tinha outras preocupações.
Ela perguntou a Mira se estava sendo expulsa da família por ser inútil, e a mamãe respondeu que todos os seus irmãos já tinham noivos. Então, era a vez dela conseguir um também. Ela desenvolveu um carinho especial por Art, que estava saindo de casa tão jovem, assim como ela. Por sorte, Van se revelou o cara mais incrível que ela já tinha visto, e ela ficou feliz que Art fosse se casar com ele. De repente, Mira se adianta e declara que planeja formar uma aliança com Van. Todos ficam chocados ao ouvir isso e Mira diz a Van que ele não está recebendo o apoio do pai agora, então pode usar a aliança para ter o apoio dela. Além disso, ele não terá que se preocupar com o exército do Conde Ferdinando atacando-o também. Mira diz a Van que, em breve, o reino inteiro saberá que eles são amigos próximos e ninguém ousará mexer com ele. Van percebe que esta é uma chance imperdível e aceita com prazer a oferta de formar uma aliança com Mira. No dia seguinte, Van discute o futuro da vila com Asparta, que lhe diz que os fortes muros da fortaleza que ele construiu cumpriram seu propósito na batalha contra o dragão selvagem, e agora ele deveria focar no planejamento da vila. Van concorda com ele, e lembra que Esparta queria que ele construísse uma cidade que pudesse abrigar 10.000 pessoas no futuro. Esparta afirma e diz que eles deveriam começar a procurar novos moradores para aumentar a população da vila, e transformá-la em uma cidade. Nesse momento, o tio entra no escritório para dizer a Van que os irmãos mercadores Bel e Rango chegaram junto com outros mercadores da empresa deles. Van fica animado para conhecê-los e decide vender o material do dragão da floresta primeiro e depois mergulhar no planejamento da cidade. Eles vão ao armazém, onde as matérias-primas colhidas do dragão são guardadas, e Van pergunta aos irmãos quanto dinheiro ele pode conseguir por isso. Eles dizem que um grande dragão da floresta é bastante raro e valioso, e além disso, suas escamas, garras e olhos estão em muito bom estado. Eles dizem que, mesmo com uma abordagem conservadora, ele pode conseguir 100 moedas de platina, o suficiente para torná-lo um milionário até no mundo real. Enquanto isso, os mercadores mais velhos examinam a carcaça do dragão cuidadosamente, e então começam a murmurar sua estratégia em silêncio. Van se aproxima e pergunta o que eles pensam, e eles começam a esfregar as mãos enquanto pedem para ele vender todas as partes do dragão para eles, pois ele não encontrará parceiros de negócios melhores. Eles dizem que oferecerão o preço mais alto que ele pode conseguir em qualquer lugar e depois dizem que ele receberá 60 moedas de platina por tudo. Isso é bem baixo comparado ao que ele aprendeu com os irmãos. E ele decide falar com eles novamente antes de fazer sua contraproposta. Os mercadores mais velhos entram em pânico com isso porque os irmãos ainda não são mercadores experientes como eles e podem cometer erros. Eles encurralam os irmãos, dizendo para eles entrarem na onda porque são da mesma empresa e deveriam tentar tirar o máximo de lucro desse pirralho ingênuo. Os irmãos argumentam que deveriam fornecer um valor justo como mercadores honestos. Mas os veteranos dizem para eles pegarem a honestidade, enrolar e enfiar no rabo. Eles estão confiantes de que nenhum outro mercador virá a este lugar e Van não terá escolha a não ser vender seus itens pelo preço que eles disserem. Van os ouve claramente e está prestes a falar com os mercadores mais velhos. Mas os irmãos o superam. Eles declaram orgulhosamente que planejam fazer negócios honestos com todos, porque acreditam que isso lhes dará um retorno maior a longo prazo. E têm certeza de que ser honesto com Van será a melhor coisa que podem fazer. Os mercadores mais velhos não gostam dessa atitude e xingam os novatos, ameaçando expulsá-los da prestigiosa Câmara de Comércio Alegre por não fazerem o melhor para a empresa. Os dois bastardos gananciosos vão embora com isso, e Van pergunta aos irmãos se eles realmente serão expulsos da empresa. Eles afirmam, acreditando que os superiores provavelmente ficarão do lado dos mercadores veteranos em vez de novatos como eles. E isso significa que eles vão perder muita credibilidade. Van sugere que eles abram sua própria empresa de comércio e ambos piram ao ouvir isso. Eles dizem a Van que abrir uma empresa de comércio não é fácil, e eles precisam completar 3 grandes passos para isso. Primeiro, eles precisam pagar a taxa de registro da Guilda de Mercadores, e depois precisam ter uma loja própria. Essas são as partes fáceis, mas a terceira parte é conseguir um endosso de um nobre com título. Van conhece apenas um nobre com título que pode ajudá-los, e ele imediatamente vai à mamãe Mira com o pedido. Ela concorda em endossar os irmãos sem perder um segundo, e Van pede para ela pensar de novo porque ela pode ter problemas com a Câmara de Comércio Alegre, que é apoiada pela família real. Mira responde que uma empresa de comércio gigantesca provavelmente não se importará que uma nobre de pouca expressão esteja apoiando uma empresa de 2 homens. Além disso, ela quer fazer coisas que espalhem coisas boas sobre ela. E com este incidente, ela quer que as pessoas saibam como ajudou 2 mercadores honestos a iniciar uma empresa. Van sugere rapidamente que se ela quer que as pessoas falem dela, ela pode levar o crédito por matar o dragão, porque assim a família dele também não descobrirá. Mira responde que matar um dragão é algo grande, e as pessoas investigarão independentemente para verificar a afirmação. A investigação deles levará a Van e Dee, então ele não pode impedir que sua família saiba que ele foi o responsável por matar o dragão. Isso fere as esperanças de Van, e ele teme que sua família o convoque e entregue esta vila a outra pessoa. Mira diz a ele que a única maneira de evitar isso é obtendo um título próprio. Ela explica que todos os nobres têm um título que podem herdar ou trabalhar duro para conseguir.
Ela afirma que, como começou como cavaleira, teve que pegar o caminho mais longo. Mas como Van é filho de um marquês, ele pode facilmente obter o título de barão do rei. Van não entende como isso pode acontecer. E Mira diz pra ele reivindicar a glória de matar o dragão, porque isso é suficiente para conseguir um título nobre. Van entra em pânico ao ouvir isso porque não quer toda a atenção e prestígio, mas Mira diz que essa é a única maneira de ela entender as preocupações dele também. Porque quando ela obteve um título, também ganhou muitos inimigos, mas ela simplesmente os transformou em cinzas, como a mulherão que é. Ela diz a Van para disparar suas balistas nos inimigos que tentarem prejudicá-lo, porque isso definitivamente impedirá qualquer um de desafiá-lo depois. Van não sabe o que fazer com o macete mais ilegal, mas eficaz que acabou de aprender. Ele pergunta a Mira se ela não precisa da glória de derrotar um dragão para ser promovida. Mas ela libera sua predadora interior ao ouvir isso e diz a Van que não precisa de uma criança se preocupando com ela. Depois disso, Van volta aos irmãos e diz a eles que Mira vai apoiá-los. Eles ficam chocados ao ouvir isso, mas o choque se transforma em felicidade ao perceberem que podem abrir sua própria empresa de comércio. Eles imediatamente compram as partes do dragão de Van por 130 moedas de platina e então se preparam para vendê-las na capital. No entanto, eles encontram um grande problema ao descobrir que os mercadores mais velhos levaram as carruagens com eles, deixando-os desamparados. Os irmãos ficam confusos sobre o que fazer agora, então Van se oferece para construir uma carruagem para eles. Nesse momento, Mira também chega e empresta seus cavalos de guerra, que são como atletas olímpicos entre outros cavalos. Enquanto isso, os dois bastardos gananciosos riem que os irmãos virão chorando para eles porque não tem como transportar seus itens agora. De repente, Mira os ultrapassa com a nova carruagem. Os mercadores levam um segundo para processar o que viram e percebem que os irmãos vão formar sua própria empresa de comércio com o apoio dela. Logo depois, Mira chega à capital real e aparece diante do rei Dino, que fica feliz em vê-la, e pergunta se ela está ali para pedir outra promoção. Mira diz a ele que está ali para pedir um título nobre para seu amigo, e o rei fica curioso para saber mais. Ele pergunta por que o amigo dela não está ali, e Mira responde que ele está protegendo uma vila distante, então não pode vir. Mas ele alcançou grandes coisas que são apenas o começo de sua jornada. O rei fica intrigado ao ouvir Mira elogiar tanto o rapaz, e ele pergunta sobre suas conquistas e identidade. Mira responde que o rapaz em questão é Van, o filho mais novo do Marquês Fúrtil, que derrotou um dragão da floresta. A corte inteira começa a borbulhar em murmúrios e fofocas ao ouvir isso, e o rei imediatamente pergunta se ele é um poderoso mago elemental. Mira responde que Van tem magia de produção, e ele tem apenas 8 anos agora. Ela então começa a exaltar Van, narrando como ele encontrou a vila sob ataque no momento em que chegou lá, e ele derrotou os bandidos com um punhado de cavaleiros e aventureiros com ele. Ela também conta ao rei como Van usou sua magia de produção para transformar completamente a vila em ruínas numa fortaleza antes de lutar e derrotar um dragão da floresta. O rei acha essa história mais difícil de acreditar do que em Papai Noel adulto, mas Mira trouxe uma presa do dragão da floresta como prova. Ela pede ao rei Dino para vir e ver a vila de Van com seus próprios olhos, porque uma vez que ele a veja, ele definitivamente promoverá Van e lhe dará ainda mais território para governar. O rei também gosta da ideia, e concede o título de barão. Mira anuncia isso em público para fazer todos falarem sobre as conquistas de Van, desejando ver como as coisas ficam interessantes depois disso. Enquanto isso, na vila, Van remodela as casas e constrói mais algumas para deixá-la mais cheia. Ele também constrói 2 torres altas fora da vila, que servem como prova de uma grande civilização e também ajudam a vigiar ameaças. Ele decide almoçar no topo da torre com seus amigos, e depois disso, eles observam a vila do alto. Esparta diz a Van que eles deveriam começar a chamar isso de cidade em vez de vila agora, e ele sugere o nome Cidade de Van para isso. Van fica puto porque não quer que seu nome seja usado como marca, mas todos pensam o contrário. Depois disso, eles comem um bolo que tio assou, já que todos os ingredientes estão agora disponíveis na loja montada pelos irmãos. Nesse momento, Calm nota algumas pessoas em frente ao portão e Van decide ver quem o está visitando agora. Ao abrir o portão, ele vê um grupo de pessoas sujas e famintas procurando pela Vila Seto. Van pergunta a Esparta sobre isso, e ele responde que era o nome original da vila, embora não fosse oficial. Van pergunta aos pobres o que eles querem, e eles dizem que pertencem a uma vila próxima e enfrentam impostos pesados, sem ninguém para trabalhar porque seu senhor levou os jovens para se juntar ao seu exército. Eles tinham ouvido que esta vila havia mudado muito rapidamente, então vieram aqui, esperando encontrar algum tipo de alívio. Van percebe que eles são do condado de Ferdinando, com quem ele não tem as melhores relações. É por isso que ele hesita em aceitá-los como refugiados, mas também não quer abandonar pessoas tão desesperadas. Ele pensa um pouco e então decide aceitá-los em sua vila. Ele pergunta se eles gostariam de se tornar seus cidadãos, e o líder do grupo pergunta se ele realmente os aceitará, pois não tem dinheiro para pagar. Van diz que não precisam se preocupar com impostos por um tempo, e ele fará casas para eles e os manterá bem alimentados.
Os aldeões se perguntam se isso é o paraíso na Terra, e então Van pergunta a eles quantas pessoas vivem na vila deles. O líder responde que há um total de 300 pessoas na vila, e Van diz a ele que enviará alguns aventureiros para escoltar todos para cá. O líder fica emocionado ao ouvir isso, e pergunta a Van como eles podem retribuir sua bondade. Van age com humildade e diz que enviará algumas carruagens também para trazer a bagagem, mas o líder da vila responde que eles têm o que pode transportar tudo. Van fica curioso ao ouvir isso, e o líder diz a ele que eles têm 10 vacas na vila porque tem grandes campos de pastagem por perto. Van fica muito feliz ao ouvir isso porque, com vacas, eles podem iniciar uma laticínio em sua cidade, e ele poderá desfrutar de todos os tipos de produtos lácteos. Logo depois, Orto e seus amigos escoltam os aldeões vizinhos para a cidade de Van, e eles pensam como a decisão de Van não faz sentido para eles. O nerd chato de cabelo verde manda eles calarem a boca e focarem no trabalho, então eles se espalham e começam a confortar os aldeões. Orto escolhe uma mulher com aparência cansada, que diz que era contra a decisão de se mudar para um lugar ainda mais remoto que a vila deles. Orto concorda com ela sobre a aula de geografia, mas depois a assegura que a vila para onde ela está indo é um paraíso. Logo, eles chegam à cidade, onde Van preparou um churrasco para receber os refugiados cansados e desanimados. Eles não conseguem acreditar que podem comer algo tão delicioso e começam a se empanturrar com a deliciosa carne de Van, com lágrimas nos olhos. Depois disso, os refugiados se aproximam de Van, perguntando se há algum trabalho para eles fazerem porque querem ganhar a vida aqui. Van percebe que eles estão com medo de que ele os expulse por não trabalharem. Ele diz que podem ajudar administrando as lojas que ele está montando e também trabalhando nos campos. Os aldeões respondem que sabem trabalhar no campo, mas nunca administraram um negócio. Van diz que podem deixar as coisas complicadas para os instruídos e fazer o que puderem. Nesse momento, o chefe da vila chega para dar as boas-vindas aos convidados e diz que Van melhorou muito a vida deles, e agora eles querem que seus novos amigos desfrutem dessa vida também. Os aldeões já estão impressionados com isso, mas Van ainda não terminou. Ele preparou o bolo para eles usando o leite que obtiveram de suas vacas. Ele diz aos novos moradores que suas vidas só vão melhorar à medida que ele desenvolve a vila em uma cidade e depois em uma metrópole, e todos sentem que finalmente podem viver depois de apenas sobreviver todo esse tempo. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.